Olá pessoal, comentando a história do Brasil do Pedro Calmon, volume 1. Ele vai falar dos degredados. Página 170. Acusam os versos de Gil Vicente o terror que começava a causar o degredo do Brasil. O alvará de 31 de maio de 1535 tornou obrigatório e exigiu o de 6 de maio de 1536, que aos vadios de Lisboa, que andam na ribeira a furtar bolsas e fazer outros delitos, se desse igual destino, ou seja, degredo para o Brasil. Ele também fala isso na página 222, vai voltar a falar dos degredados. Dos degredados que acompanharam Tomé de Souza, 1549, né? Alguns são dignos de memória. Lourenço de Figueiredo, pai do Boataca, genro de Caramuru, e que matou um cônego. Gaspar de Barros de Magalhães, exterminado. Parece que a maioria era de judaizantes, pois Nóbrega, numa carta de 1549, diz do colégio: é perto dos cristãos, assim velhos como novos, dando a impressão de terem sido apartados logo que chegaram. Então, sim, a história dos degredados, ela está documentada, né? Aqui numa carta de Manuel de Nóbrega, ele vai falar sobre, então, desses degredados que vêm aqui, e muitos são clérigos que não são nada vocacionados, né? Diz aqui na página 198. A homens que tais se referia o padre Manuel da Nóbrega, em carta ao padre Mestre Simão, de 1549. Cá há clérigos, mas é a escória que de lá vem. Não se devia consentir embarcar sacerdotes sem ser de uma vida muito aprovada, porque eles destroem tudo que se edifica aqui. Então, tá reclamando aí dos sacerdotes ali. Todos se me escusam que não tem mulheres com que se casem. Todo mundo reclama comigo que não tem mulher para casar aqui. E conheço eu que casariam se achassem com quem. Entanto que uma mulher ama de um homem casado que veio nesta armada. Pelejavam sobre ela a quem haveria por mulher. E uma escrava do governador lhe pediam por mulher e diziam que lhe queriam forrar. Que era escrava, que eles iam dar alforria para ela, né? Pareceu-me muito conveniente mandar Sua Alteza algumas mulheres, que lá tem pouco remédio de casamento a essas partes. Ou seja, para as mulheres encalhadas aí de Lisboa, pode mandar para cá para o Brasil. Ainda que fossem erradas, o que isso quer dizer? Ainda que fosse errada, mulher errada, o que é isso? Porque casarão todas muito bem aqui, contanto que não sejam tais que de todo tenham perdido vergonha de Deus e do mundo. E digo que todos casarão muito bem, porque a terra muito grossa e larga. Terra grossa e larga? Entendi não, cara. Tem um duplo sentido aqui, cara? Bom, ameaçando de pôr fora da igreja um que veio nesta armada por ter índia cristã a seu serviço, ninguém de que se presuma mal mereça essas escravas. Dom João III teve ouvidos solícitos para essas súplicas. Ou seja, mandou as mulheres lá que estavam querendo. Então, esse é um ponto de miscigenação que fala que os portugueses miscigenavam com as índias aqui, né? Cara, não tinha mulher, cara. Enfim. Um ponto que ele chama aqui é a da catequese aqui, 254. Viu Nóbrega em São Vicente que o colégio não se desenvolveria tão bem como no Planalto, em terra desafogada, mais perto dos índios, acessíveis à doutrina cristã. Resolveu então transferir o colégio. Não perdeu tempo. Em junho de 1553, andava pelos campos de Piratininga a anunciar que juntaram em aldeia uns 50 catecúmenos, apartados dos selvagens para melhor se educarem.
Ele pegava as crianças e levava para o colégio. Ele afastava do contato dos pais. Pô. Ele tirava do contato dos pais e levava para o colégio. O sítio estava na confluência de Tamanduateí, entre este e o Anhangabaú, exatamente onde, sobre as brejais e defendida por eles, se levanta uma colina, a dominar a rasa paisagem. Ramalho, Tibiriçá e Caibi ajudavam os padres. A separação dos meninos correspondia ao sistema que, com igual vantagem, aplicou Nóbrega na Bahia. Era aldear, cristianizar, arrancar o índio ao meio bárbaro para civilizá-lo. Isso aqui é o Pedro Camão falando, né? Quer dizer, ele está fazendo um benefício, tirando essa criança do meio da família dela. Porque ele está tirando o meio bárbaro, levando para a civilização. Está afastando o garoto dos pais. Assim, os catecúmenos se penetrariam da missão dos missionários, fariam vida nova e partiriam ensinados a converter os demais. Sem este processo, se repetiria o santo equívoco de Francisco Xavier no Oriente: doutrinar os nativos, convertê-los em massa, recaindo eles na sua religião tanto quanto lhes dava as costas o taumaturgo. Porque os jesuítas não vinham apenas cristianizar pela palavra, queriam fazer uma civilização entre os caboclos, juntá-los entre as sociedades urbanas, experimentar neles a instituição pedagógica de Inácio. Então, esse é o processo de catequização, tá? De civilização, tá? Na perspectiva do Pedro Calmon. Aqui na página 266, ele vai falar assim: os piores inimigos dos índios eram outros índios. Então, novamente, Pedro Calmon passando a mão dos portugueses, passando a mão nos jesuítas, né? Assim, o pior inimigo do índio, veja, é o próprio índio. Palavras do Pedro Calmon aqui na página 266. Não eram só as raças que se digladiavam, eram as tribos ou grupos da mesma língua, vizinhos e rivais, levados à guerra por qualquer motivo irrelevante, que de súbito provocava ódios duráveis. Motivo irrelevante? Como é que tu sabe que é motivo irrelevante? Os portugueses e os franceses da costa nordestina e da Guanabara souberam explorar esse permanente litígio, aliando-se uns contra os outros e pondo-os a brigar em seu proveito. A colonização nas suas relações com eles foi insidiosa e sábia. Não podendo resistir à confederação dos indígenas, os separou e armou para a recíproca destruição. Caramuru e Ramalho iniciaram essa política, que mais brandamente seguiram os governadores após Tomé de Souza. Circunstância curiosa, os nativos preferiam unir-se aos brancos e vingar-se dos homens do seu idioma a se coligarem contra o invasor. Invejavam destes as armas fulminantes e acharam que eram magníficas para castigar os velhos adversários. Então, veja, o índio ele acabou se utilizando do português para se livrar dos inimigos índios dele. Veremos que os Tamoios de Peroig logo aceitaram as pazes de Nóbrega e Anchieta, que lhes levaram, somente porque os tupis de Piratininga, a quem combatiam, amigos dos colonos, se tinham insurgido ultimamente. Até o final da resistência dos caboclos à civilização adventícia, houve sempre uma nação para se juntar aos brancos, contra outras nações, enfurecidas na defesa do seu mato, da sua aldeia, da sua liberdade. Aconteceu coisa semelhante no Rio de Janeiro. Então, é isso. Muito obrigado, então.